recordações mais baratas. E aprendi que posso viver com menos do que havia primeiramente pensado ser possível. E muitas vezes o senhor supriu as minhas necessidades. Os donativos anônimos chegaram sempre quando eu mais precisava. O senhor o estava preparando para o seu ministério. Sim, mas agora que eu estou aqui, aqui onde Deus certamente me enviou, eu me sinto como se soubesse tão pouco sobre como confiar totalmente nele. Eu não creio que seja quão pouco você saiba, Hudson, mas o quanto mais você precisa saber. É tudo aquilo que o senhor poderá fazer para você e por você. Havia alguma coisa no correio para mim? Somente esta carta de John. Ele virá logo para Ningpo. Oh, eu estou tão feliz. Vamos continuar nossos planos de casamento. Como eu disse, John esteve com Hudson Taylor, em Summing. Eles ficaram muito bem lá, até que uma oposição se levantou e eles foram convidados a se retirar, temporariamente. John prossegue dizendo que está impressionado com Hudson Taylor. Mas quantas pessoas em Xangai, na comunidade comercial, principalmente, e também alguns missionários, como eles criticam Hudson Taylor por haver adquirido os hábitos chineses. Mas ele faz isso por rebeldia? Ou por pensar que essa seja a forma mais eficaz para alcançar o povo? Oh, o John diz que muitas vezes em Sumin as pessoas nem ligavam e Hudson Taylor era um deles. Senhorita Wilson. Sim, Eu posso falar com a senhorita? naturalmente. Por favor, não quer sentar-se. Parece que está havendo certa discussão sobre Hudson Taylor. Eu tive alguns encontros comerciais esta manhã. Um com um comerciante da Holanda e 2 com cavalheiros ingleses. Todos eles fizeram piadas sobre esse jovem fanático. Esses cavalheiros disseram que obtiveram informações com a senhorita. Hudson Taylor é um embaraço para todos aqui em Xangai. Sem dúvida, a senhorita está sabendo. Ele recebeu um não definitivo da jovem que ele esperava que viesse para a China casar com ele. Com certeza, ela é muito mais sábia do que ele. Negociantes não cristãos do estabelecimento comercial estão sempre procurando alguma coisa para criticar entre nós missionários. Agora é Hudson Taylor. Mas não acha que nós poderíamos mostrar simpatia e encorajamento? Encorajamento? Simpatia, talvez. Mas encorajamento só poderá ser muito pior para ele. Parece-me que todas as páginas estão em branco, senhor. Minha alma está vazia e seca e morta. O que é isso? O que é isso? O que falta em minha vida? Como é que eu posso me entregar totalmente ao Senhor? Ficar mais consciente da presença e direção do Espírito Santo. Eu estive conversando com alguns dos missionários. Eu acho que você poderá usar um empregado escocês para ajudá-lo em seu serviço. Ah, é verdade que você ainda não me conhece. Meu nome é William Burns. O evangelista da Escócia? A senhorita talvez já tenha ouvido que William Burns convidou Hudson Taylor para dividir o ministério com ele ao longo da costa e, quando possível, pelo interior. William Burns? Então ele tem menos juízo do que eu imaginava. O que eu venho dizendo é ilustrado com caracteres chineses por justiça. A palavra para cordeiro está em cima e a palavra para mim embaixo. Quando você confia no Senhor Jesus, Deus não o vê com o seu pecado. Ele olha para você através de seu Filho, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para nos limpar de todo pecado. E isso é justiça. Já viu esse Deus de quem você fala? Com os meus olhos, não. Mas com o coração, sim. Homem sábio disse:
Aquele que quiser fazer viagem de sucesso deve caminhar tanto com os olhos como com os pés. E a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você deve ter recebido várias críticas em Xangai, mas eu acho maravilhoso o seu entrosamento com as pessoas que encontramos na viagem. Elas o aceitam como um deles. Obrigado. Ah, isso é muito bom. Formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Eu nunca discuto com as escrituras, mas olhe para estes pés tão feios. Eles são tudo que temos, irmão Burns. Eles terão que servir. William Burns tornou-se um reservatório de forças. O senhor certamente o enviou em meio à minha mais profunda necessidade. Nós fizemos uma base temporária numa cidade chamada Nanjing. Estamos agora separados por vários dias. O Sr. Burns tem feito um levantamento para abrir outros postos missionários. Eu o esperava de volta esta manhã, ao mais tardar, mas... Irmão Burns. Pode não ser fácil ensinar truques novos para um cachorro velho, mas não é impossível. Quanto dista o Oriente do Ocidente, Deus nos assegura, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores. E Ele o ama, meu amigo. Não importa quão grande o seu pecado. Misture partes iguais disso em meio copo de água. Depois acrescente uma colher de sopa deste óleo. Está na garrafa marrom de vidro. Você está trabalhando muito, Hudson. Deveria descansar um pouco. Minha mãe sempre dizia que os cavalos são mais espertos do que o homem. Sabem quando descansar. Pela manhã eu estarei melhor. Não se depender deste óleo. A garrafa está completamente vazia. Então coloque um pouco de remédio marrom. Como minha mãe sempre dizia, quanto mais amargo o remédio, mais rápida a cura. Eu estou ficando quase sem medicamentos. E nós precisamos de mais literatura. Por que você não pega o barco e vai para Xangai buscar o que falta? Eu continuarei por aqui, farei o levantamento da situação em Suatal e depois nos encontraremos. Meus queridos pais, o senhor corrige a quem ama. Eu só posso esperar que os acontecimentos recentes signifiquem que ele realmente me ame muito. Primeiramente, como eu escrevi o mês passado, eu perdi todo o meu estoque de medicamentos e 3.000 novos testamentos no incêndio do depósito. E agora, acabei de receber um recado de William Burns dizendo que não é nem aconselhável pensar em reunir-me a ele no momento. Orem para que eu seja paciente, que eu não caia no erro daqueles que tentam carregar os fardos de hoje com a graça de amanhã. Justamente quando as coisas estavam indo tão bem. Agora, é como se tudo chegasse ao final. Através disso, lá no fundo do meu coração, eu sei que Deus tem plano, seu plano perfeito. Mas por ora, eu estou fraco, desencorajado e muito, muito só. É bom ver você estabelecido aqui em Ningpo. Você e o Dr. Parker formam um bom time. Estabelecida?
Se Deus permitir, o meu desejo é de reunir-me com William Burns. Alguma notícia dele? Não, nada. A única coisa que soube é que ele foi preso em sua tal e levado para Cantão. A senhorita Aldersey. Você sabia muito bem que haveria comentários quando você decidiu se separar de sua missão e se tornar completamente independente. Mas é maravilhoso, John. Sem salários, sem garantias. Somente confiar em Deus e nunca vê-lo falhar. Só fico triste por alguns julgarem mal os meus motivos. Nós realmente deveríamos ter lhe apresentado a irmã de minha noiva. É tão emocionante. O seu casamento. Duas irmãs órfãs. O senhor levou nossos pais da Malásia. Ele nos mandou para a China, mas as chances de nos casarmos eram muito pequenas. Você pareceu entusiasmada, ou devo dizer, satisfeita, quando John a apresentou para Hudson Taylor. Ah, por ela. É óbvio que a senhorita Aldersey não o vê com bons olhos, mas John ficou muito impressionado com ele quando eles trabalharam juntos. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Mais do que o ar que respiro. Mas você tem de admitir que estava bem inclinada pelo Sr. Taylor. Bem, se ao menos o senhor mostrasse... Você pensaria em se casar com ele? Maria não pode nem pensar nisso. Ela não pode ter nada a ver com Hudson Taylor. Bem, se ele fosse ordenado, se ele fosse pelo menos um médico totalmente habilitado. Meu marido e eu temos muita confiança, tanto em você como no Dr. Parker. É lamentável o modo como alguns criticam você. Eu tento não ligar. Já pensou em voltar à Inglaterra para completar seu curso de medicina? Algum dia, quem sabe? Precisa achar uma esposa que compartilhe de sua visão. Naturalmente, é possível que o senhor já tenha enviado a sua futura companheira para a China. Talvez você precise de uma casamenteira. Eu creio que não suportaria outra rejeição. É só. Obrigada, senhorita Aldersey. E agora, se me derem licença? Uhum. Burela, eu preciso de sua ajuda. Não é fácil ser considerada como estraga-prazeres. Eu não entendo. Claro que você entende. Quando o Sr. Parker e Hudson Taylor estiveram aqui ontem, Maria mal podia tirar os olhos daquele pretensioso. Maria tem tanto potencial para o serviço do senhor. Mas tudo que Hudson Taylor faz transforma-se em fracasso. Ele saiu da comunidade internacional em Xangai contra a vontade de todos. Abandonou a missão e se diz independente. Ele vai contra os conselhos dos missionários mais velhos repetidamente. Ele esteve com William Burns, mas por pouco tempo. E vive mais doente do que são. Será uma surpresa se ele ficar em Ningpo mais do que alguns meses. Só o tempo suficiente para... Burela, por favor. Pelo bem de sua irmã. Me ajude a impedi-la de fazer algo de que ela venha se arrepender pelo resto da vida. Maria foi chamada para trabalhar na China. Pensamento terrível. Se ela se casar com Hudson Taylor, a saúde dele vai levá-los de volta para a Inglaterra.